Mediastino. Por mediastino, compreendemos aquela região situada entre as duas cavidades pleurais direita e esquerda. Como observamos nessa imagem, o mediastino é subdividido em algumas regiões. Inicialmente, temos o chamado mediastino superior, onde iremos encontrar os grandes vasos, esôfago, traqueia e duto torácico. O mediastino inferior, por seu turno, será subdividido em 3 regiões, sendo elas o mediastino anterior, composto por uma região bastante reduzida no adulto, tendo alguma relevância clínica apenas na criança, onde iremos observar o timo, que irá posteriormente na vida adulta reduzir de tamanho. O mediastino médio, ocupado pelo coração e pericárdio, e o mediastino posterior, onde iremos encontrar a aorta e o esôfago. O mediastino anterior, como dissemos, situa-se então anteriormente ao pericárdio e posteriormente ao externo. Ele é grande na infância devido à presença do timo, mas é reduzido nos adultos sem maior significado clínico. O mediastino médio é ocupado pelo pericárdio e pelo coração, os quais detalharemos melhor adiante. O mediastino posterior apresenta-se acima do pericárdio em um plano horizontal que vai a partir do ângulo external até o disco intervertebral de T4 e T5. O conteúdo do mediastino superior inclui o timo, os grandes vasos, nervos importantes como o vago, o frênico, o plexo cardíaco e nervos laríngeos, a traqueia, o esôfago e o duto torácico. Quanto ao mediastino posterior, aqui demonstrado em suas faces direita e esquerda, irá apresentar como conteúdo importantes estruturas como a aorta torácica, o duto torácico, as veias ázigo, hemiázigos e o esôfago. E no mediastino superior, nós iremos observar essas estruturas como o timo, que é um órgão linfático importante no sistema imunológico, o qual evolui após a puberdade para um tecido rico em fibrose e gordura, situando-se atrás do mandúbio external, estendendo-se na infância até o mediastino anterior. Ele apresenta importância clínica, em especial na existência de timomas, frequentemente associados a uma alteração neuromuscular descrita como miastenia graves. Ainda no mediastino superior, nós iremos encontrar estruturas venosas importantes, como as veias, os troncos, as veias denominadas como veias inominadas ou veias braquicefálicas, formadas pela união da veia jugular interna e da veia subclávia a cada lado. A veia cava superior é, então, formada pela união das duas veias braquicefálicas, direita e esquerda, e irá recolher todo o sangue venoso oriundo da cabeça, pescoço, membros superiores e parede torácica. Ainda no mediastino superior, teremos a importante estrutura do arco aórtico, que é a continuação da aorta ascendente, que situa anteriormente a traqueia, passa superiormente à raiz pulmonar esquerda e sai de uma posição anterior para uma posição posterior, situada lateralmente à coluna vertebral torácica, onde se continua como a aorta descendente. Temos ainda o ligamento arterioso, um remanescente da comunicação embrionária entre o arco aórtico e a artéria pulmonar, e observamos ainda aqui, sob o arco aórtico, a emissão do ramo, pelo nervo vago, do ramo laríngeo inferior. Em relação aos ramos do arco aórtico, temos inicialmente o tronco arterial braquicefálico, que irá originar a artéria carótida comum e a artéria subclávia direita, a emissão da artéria carótida comum esquerda e da artéria subclávia esquerda. Na verdade,
se nós olharmos a representação gráfica, veremos que o tronco braquicefálico arterial situa-se anteriormente à artéria carótida comum, a qual situa à frente da artéria subclave esquerda, considerando-se a angulação posterior da aorta para situar-se à esquerda da coluna vertebral. Em relação aos importantes nervos que passam no mediastino, temos os nervos vagos, como aqui demonstrados, que irão passar inferiormente em direção ao mediastino, emitindo o nervo laríngeo inferior à esquerda sob o arco aórtico e à direita sob a artéria subclave direita. Os nervos frênicos são outros nervos importantes do mediastino superior, que representam um único suprimento motor do diafragma. Nós iremos ver nessas imagens que os dois nervos frênicos correm junto às duas paredes do mediastino, anteriormente ao hilo pulmonar. Em relação à aorta torácica, que inicia-se após o final do arco aórtico, ela irá descer à esquerda da coluna vertebral, recoberta pela pleura parietal esquerda, emitindo ramos como os ramos brônquicos, esofágicos, pericárdicos, os intercostais posteriores, subcostais e os nervos frênicos, os ramos frênicos superiores, que irão irrigar o diafragma. O duto torácico é outra estrutura importante do mediastino, que tem por objetivo receber a drenagem linfática do organismo, que se inicia na cisterna do quilo, anteriormente à 12ª vértebra, como nós vemos aqui embaixo, que irá então subir entre a aorta torácica e a veia ázigos, e após a confluência de todas essas áreas de drenagem linfática, irão formar o duto torácico, o qual irá inserir-se, devolver o conteúdo linfático ao sistema venoso nessa região, no ângulo venoso esquerdo, onde a veia jugular interna e a veia subclávia esquerda se unem para formar o tronco braquicefálico à esquerda. A função, portanto, do torácico é conduzir a maior parte da linfa de retorno para o sistema venoso. Um outro importante aspecto do mediastino posterior é a presença da veia ázigos, representante do sistema ázigos. O sistema ázigos é um sistema venoso destinado a drenar as veias intercostais, esofágicas, brônquicas, de alguma forma drenando toda a região da parede torácica. Esse sistema ázigos é formado pela veia ázigos à direita, e à esquerda nós temos a veia hemiázigos e hemiázigos acessória. Nós iremos ver então aqui, do lado direito, a veia ázigos indo desembocar na veia cava superior. É importante notar ainda que o sistema ázigos, além de representar a drenagem da parede torácica, funciona como uma comunicação entre o sistema da veia cava superior e da veia cava inferior. O esôfago torácico apresenta o seu trajeto mais longo, comparando-se com o esôfago cervical e esôfago abdominal, e situa-se entre a coluna vertebral e a traqueia. Apresenta 3 constrições representadas, ou seja, a redução do seu calibre por compressão externa ao nível do arco aórtico, do brônquio esquerdo e do diafragma. Do arco aórtico, do brônquio fonte esquerdo e do diafragma. Observamos ainda seu trajeto sinuoso até a penetração ao nível do hiato esofagiano. Nessa outra imagem vemos então a relação entre o arco aórtico, o esôfago e a traqueia.